Queridos amigos, queridos alunos, é ótimo estar com vocês novamente. Estamos dando início à segunda sessão de Ética Profissional e Estatuto da Advocacia aqui na Faculdade Nacional de Direito. Eu sou o professor Hugo Filardi e reforço que estou à disposição de eventuais esclarecimentos, eventuais dúvidas, através do meu e-mail, que é filardi@siqueiracastro.com.br. Eu tenho recebido também alguns questionamentos via direct no Instagram, então também estou acessível por lá, por esta plataforma, Hugo Filardi. E o próprio meu canal no YouTube pode ser utilizado como ferramenta de envio de dúvidas e questões que eu me comprometo a responder a cada um de vocês com muita prontidão. Bom, nós tratamos na última aula que o exercício da advocacia ele envolvia a análise e o conhecimento dos direitos e dos deveres dos advogados. Me lembro de ter dito aos senhores que os direitos dos advogados, as prerrogativas inerentes à profissão da advocacia, elas estão consagradas na Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB traz uma série de direitos, traz uma série de prerrogativas que são fundamentais para que o advogado exerça com independência, com autonomia, a sua função social, o seu sacerdócio, como eu disse na última aula, que além da defesa dos seus clientes, além daquela relação mais direta com as causas que são patrocinadas em juízo e com as consultas que são prestadas extraprocessualmente, a advocacia ela tem um viés social e público e por isso o tratamento, a regulação, a normatização dessa atividade é tão detalhada e tão garantidora de direitos aos advogados, porque os advogados e a OAB são os principais. A OAB é a principal agente da sociedade civil na defesa dos direitos fundamentais e na proteção das instituições dentro do Estado Democrático de Direito. E por óbvio que a atividade da advocacia precisa receber blindagens contra o arbítrio do poder estatal, receber proteções garantidoras de sua independência, garantidoras de uma postura autônoma, de uma postura de liberdade do advogado no patrocínio de determinados assuntos judiciais, sejam eles processuais ou sejam na esfera consultiva. Do outro lado, nós temos um conjunto de deveres inerentes à advocacia. E quando eu mencionei o conjunto de deveres, eu trouxe a vocês que esse conjunto de deveres ele é autorregulamentado, ele está inserido no Código de Ética, que é um documento, que é um conjunto de normas produzido pelo próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e que permeia elementos de moral, elementos que dão uma conotação à advocacia de supralegalidade no estabelecimento de determinados deveres. Então, os deveres decorrentes do Código de Ética da OAB, eles têm uma conotação legal, eles estão lastreados no princípio da legalidade, mas esses deveres, eles acabam transbordando da esfera normativa para o campo da moral, que é um campo mais abrangente do que o campo jurídico, né? E então os deveres do advogado
Eles nada mais são do que obrigações pautadas em estándares normativos eivados de moralidade para que os advogados sejam compelidos a se portar de maneira a proteger a sociedade civil de arbítrios do poder estatal e de próprios maus colegas, de maus advogados. Então, esses deveres são extremamente intensos e eles têm uma contaminação no plano moral que fazem com que a responsabilidade no exercício da advocacia seja redobrado por parte dos advogados. Na última aula, eu acabei não abordando com vocês a presença no Código de Processo Civil de dispositivos que reiteram, né, a necessidade do asseguramento de direitos aos advogados e, por sua vez, no cumprimento de deveres quando do exercício da profissão. E aí, falei, por óbvio, na primeira aula da Lei 8.906, falei do Código de Ética, mas acabei não trazendo ao conhecimento dos senhores o artigo 77 do Código de Processo Civil, que eu gostaria de sugerir a leitura a todos. O artigo 77 dispõe que, além de outros previstos nesse Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de alguma forma participem do processo. O inciso 1 dispõe como dever, e aí a gente está falando de ética profissional, de ética na advocacia, um dever imposto aos advogados, expor os fatos em juízo conforme a verdade. A verdade, por óbvio, que é um conceito extremamente fluido, né? O que é verdade? Verdade, para mim, talvez não seja verdade para os senhores, né? E aí, a valoração do que é verdade tem que ser intimamente ligado a um exercício de controle moral interno que cada advogado deve fazer. A apreciação da ponderação ou da forma como os advogados se expõem em juízo, ela necessariamente precisa ser pautada por um pronunciamento eivado de verdade, está eminentemente adstrito ao que o advogado acredita. A consciência dentro de uma esfera de subjetividade e interpretação do ordenamento jurídico. O que não é compatível com o inciso 1 é o advogado que tem uma percepção de um determinado fato e ele falseia esse fato em juízo para tentar ludibriar o julgador e beneficiar o seu cliente. É a esfera de convencimento do advogado. O advogado, quando recebe um cliente no seu escritório, ele precisa fazer um juízo de admissibilidade prévio sobre a viabilidade ou não daquela ponderação, daquela pretensão passível de judicialização. A mesma questão ocorre quando um advogado recebe, por parte de um cliente, um pedido de um parecer, de uma nota técnica, através de uma consulta. O advogado ele não tem que concordar com o seu cliente, ou o advogado não precisa, ou ele não deve necessariamente produzir um material que dê respaldo jurídico à atuação do seu cliente. O advogado ele tem que ter a independência e a autonomia para, nesta consulta, responder ao questionamento do seu cliente, direcionando a atividade do seu cliente de acordo com o que ele entende, de acordo com a interpretação que ele autonomamente entende da esfera do ordenamento jurídico ou da questão que foi colocada para ele
pela consulta. O advogado ele não é um chancelador. O cliente vai ao escritório e entra com essa ação. Não é assim que funciona. Ou você pode me dar uma consulta nesse sentido? Não. Um advogado não trabalha por demanda. Nós vimos na aula passada a distinção entre empresários e profissionais liberais e advogados. Então ninguém entra num escritório de advocacia, eu quero que você distribua 30 ações. O advogado fala, mas por que eu vou distribuir essas 30 ações? Eu acho que o caminho não é esse. Ao invés de 30, vamos distribuir uma. Ou então, essas 30 ações, eu acredito que, fazendo um juízo prévio aqui de admissibilidade, os riscos de derrota são muito grandes, então recomendo que as ações não sejam ajuizadas. Este é o papel do advogado. Então o advogado ele tem independência, não é só com relação aos magistrados e a outros agentes processuais e extraprocessuais no campo jurídico. Ele tem independência com relação aos seus clientes. O inciso 2 diz que é um dever dos advogados não formular pretensão ou apresentar defesa quando ciente de que estas são destituídas de fundamento. É o que eu havia, está intimamente ligado à questão da verdade. Se você não acredita na causa, se você não concorda com a situação fática que ele é apresentada para manejo de uma solução extraprocessual ou até processual, o advogado tem que declinar da causa. O advogado, a partir do momento que o advogado ele se convence do direito, seja de autor ou de réu, ele tem que, dentro da melhor técnica processual, dentro da melhor técnica jurídica, ele tem que usar os melhores argumentos ou os mais adequados argumentos, mas ele não poderá utilizar argumentos que sabidamente são argumentos que são rechaçados ordinariamente ou são rechaçados pelo Poder Judiciário ou que são absolutamente despidos de qualquer base normativa, de qualquer base legal. O inciso 3 diz que é um dever dos advogados não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. O Código de Processo Civil de 15, ele foi muito feliz ao estabelecer a existência de positivar a existência de um princípio que é conhecido como princípio da colaboração. Advogados de autor e réu, eles possuem posições antagônicas no plano das ideias. Não significa que eles sejam inimigos. E não significa que o jogo processual ele deva ser usado de forma maliciosa para um indevido prolongamento na marcha do processo ou para a prática de atos que são desnecessários. O processo judicial não é uma brincadeira. A atividade jurisdicional é um serviço público prestado pelo Estado que tem custo. E a compreensão de que atos desnecessários não podem ser praticados é uma compreensão que deve nortear a atuação de advogados, especialmente advogados que atuam na área contenciosa. Inciso 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Aqui uma ressalva. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais não significa que o advogado não tenha o legítimo direito de recorrer. O que o advogado não pode, dentro dos limites e deveres que são instituídos de ética profissional, é criar embaraços absolutamente inconcebíveis à efetivação
de uma tutela jurisdicional. Então, o advogado que deliberadamente ele se furta a fornecer o endereço do seu cliente, ou o advogado que ardilosamente dá orientações que visem gerar algum tipo de blindagem patrimonial ilegal, ocultação de patrimônio sem que esse movimento de blindagem patrimonial seja um movimento prestigiado ou possível sob a ótica legal. Então, sob esse ângulo que o inciso 4 do artigo 77 impõe um dever aos advogados que atuam em processos judiciais. 5. Declinar, é um dever, né? Declinar, no primeiro momento que lhes couber, falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer movimentação, modificação temporária ou definitiva. Então, aquela história de advogado se escondendo para não receber intimação em processo judicial, para ganhar tempo, para ganhar prazo, isso não é mais aceitável sob uma ética de princípio da colaboração e de atuação fair dos advogados em juízo. As posições de argumentação antagônicas definitivamente não constituem advogados de autor e réu que têm posições e teses antagônicas em inimigos. A relação processual não é uma relação necessariamente de enfrentamento. A relação processual não é um ringue de batalha, não é um octagon. A relação processual ela é uma relação em que existe uma plataforma aberta para a colocação de ideias e a produção de provas dentro de um limite de ética e de respeito entre advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e magistrados. Para a gente fechar o artigo 77, não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou direito litigioso. Inovação ilegal deve ser lido como aventura jurídica. Não há, em hipótese alguma, a intenção do legislador aqui em cercear a atividade criativa do advogado. A atividade criativa do advogado é extremamente fundamental para a evolução do direito e para a evolução da interpretação do direito posto e da perfeita aderência entre o ordenamento jurídico e a sociedade civil. O que se fala aqui como vedação, o que se fala aqui como um standard de abstenção aos advogados é a da criação de teses absurdas, é a criação da tese pela tese. É a utilização da técnica sem técnica. Bom, prosseguindo aqui, eu gostaria de definir advogado. A gente pode definir advogado como o bacharel em direito, então é necessário que o advogado seja bacharel em direito. Além de ser bacharel em direito, ele precisa estar inscrito no quadro de advogados da OAB. Então, existem requisitos cumulativos para que ocorra o exercício da atividade de advocacia no nosso país. O profissional ele precisa obter o grau de bacharel numa faculdade de direito.
E, além disso, ele precisa obter a sua inscrição no quadro de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil. E essa inscrição, hoje, ela se dá mediante o exame de ordem. Por que eu digo hoje? Porque o exame de ordem é uma construção relativamente recente. Os advogados, eles, até antes mesmo da Lei 8.904, eles poderiam, os profissionais, né, o bacharel, ele poderia, através do exercício de prática jurídica, ele poderia obter a inscrição junto ao quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, e digo que também existe um movimento legislativo no sentido de acabar com o exame de ordem. Penso eu que esse movimento legislativo é uma violência com relação, é uma retaliação à postura proativa da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa de direitos fundamentais e na salvaguarda do Estado Democrático de Direito. A OAB tem sido um agente, como se espera da própria OAB. A OAB é a representante direta da sociedade civil, mas a OAB tem sido muito atuante no plano da defesa dos direitos fundamentais e no respeito às instituições consagradas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 88. E esse movimento, creio eu, que seja um movimento no sentido de tentar desorganizar e de descontextualizar a correta atuação da OAB na exigência de um exame de ordem. Até porque nós sabemos, nós estamos numa faculdade de Direito das mais tradicionais e das mais importantes do país, mas nós vimos nos últimos 20 anos uma espécie de sucateamento do ensino jurídico e uma proliferação não razoável com a abertura de cursos jurídicos, muitos destes não condizentes com a melhor tradição da atuação das carreiras na área jurídica. Então, entendo eu que o exame de ordem é um filtro ainda muito importante, até para impedir que maus colegas, que colegas despreparados sejam colocados no mercado e joguem por terra o bom nome de colegas que agem de acordo com a ética profissional, de colegas que sigam efetivamente os deveres ético-legais impostos à nossa profissão. Bom, então, retomando aqui, advogado é o bacharel em Direito, inscrito no quadro de advogados da OAB e que realiza atividade de postulação ao Poder Judiciário e atividade de consultoria e assessoria em matérias jurídicas. A atuação do advogado não é uma atuação necessariamente só de contencioso. O advogado, ele, além de uma atuação na esfera contenciosa, ele tem uma atuação na área consultiva. Essa atuação cada vez mais ganha relevância e ganha importância à medida em que o próprio Poder Judiciário ele tenta encontrar meios alternativos de composição de litígios. Então, não necessariamente litígios precisam gerar demandas judiciais ou precisam gerar conflitos de contencioso, né? Cada vez mais estimula-se que ocorra um elevado e alto entendimento entre as partes, seja através de plataformas de negociação, seja através do Instituto da Mediação, enfim. Mas cada vez mais a atividade consultiva do advogado ganha relevância e ganha destaque dentro do nosso dia a dia, né?
Advogado vem da palavra advocatus. E advocatus é uma expressão latina que vem de advocate e que quer dizer chamado em defesa. Então, retrocedendo lá às minhas lições de direito romano, eu felizmente tive direito romano aí na Faculdade Nacional de Direito, no final dos anos 90. O meu professor é o Raton, e ele batia muito nessa tecla que o advogado ele era chamado em defesa, né? Toda vez que havia um ato de império, um ato de força propagado pelo Estado, havia a necessidade do chamado de uma pessoa que pudesse, de certa forma, legitimar aquela decisão que se pretendia tomar. E essa legitimação ela advinha da defesa, né? Logo, vê-se que desde o direito romano a lição de os conceitos de contraditório, de ampla defesa e devido processo legal que inegavelmente vieram sendo amadurecidos no curso do avanço, né, da civilização, mesmo que de maneira incipiente, eles já apareciam, né? E esse exercício ele era intimamente ligado à figura do advogado. Uma questão que eu ouço muito se advogado precisa necessariamente ser chamado de doutor. Essa necessidade ela adveio de um decreto. Dom Pedro I, ainda na época do primeiro reinado, né, quando ele criou os primeiros cursos de direito, a Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Recife, né? A Faculdade de Direito de Recife, que se iniciou em Olinda. E aí, a resposta que eu dou a vocês é, por óbvio que essa lei não tem respaldo, não é uma lei válida hoje, mas a cultura jurídica é uma coisa muito importante, né? Eu defendo muito a gente fala muito em common law, na aplicação da common law, e convencionou-se chamar advogados de doutor. Não há nenhum tipo de obrigatoriedade em chamar os advogados de doutor, não há qualquer tipo de infração ética. Ah, não, só posso chamar de doutor. Não, isso não na realidade não é um ponto que gere algum tipo de censura por parte dos advogados com os seus clientes. Mas também não há nenhum tipo de vedação, né? E é absolutamente usual dentro de uma praxe, de um costume muito antigo, que nos dirijamos não só os advogados, mas os advogados e os médicos como doutores, né? Por outro lado, o doutor é quem conclui doutorado, né? Então, mas isso é uma discussão que, ao meu ver, ela é superada pela praxe, por um comportamento já arraigado na nossa sociedade de chamar os advogados de doutor. Então, ao passo que os advogados não podem censurar ninguém por não serem chamados de doutor, seria até infantil, acredito eu, e seria pouco nobre por parte dos advogados. Também não há qualquer impedimento em magistrados, membros do Ministério Público, por uma questão de educação, se referirem aos advogados como doutor, sabe? Queria abordar com vocês, já entrando mais propriamente na análise da Lei 8.906, queria tratar com vocês do artigo 1º dessa lei.
O artigo 1º dessa lei, ela, em rol exemplificativo, ela estabelece atos privativos da advocacia. O artigo 1º diz o seguinte: são atividades privativas da advocacia a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Então, são atos privativos do advogado. A postulação em juízo, a elaboração de consultas ou de assessorias que envolvam matéria jurídica são atos privativos da advocacia. Gostaria de abordar com vocês aqui 2 pontos com relação a isso. A postulação em juízo, ela comporta algumas exceções. Tem uma exceção histórica, que é a questão do habeas corpus, que é a possibilidade de qualquer cidadão, de qualquer pessoa, de qualquer jurisdicionado se resignar contra um ato de privação de liberdade, e esse jurisdicionado ele poderá manejar uma pretensão em juízo, e essa pretensão não necessariamente precisará estar chancelada ou assinada ou patrocinada por um advogado. Essa é uma primeira exceção, é uma primeira quebra à questão dos atos privativos, da postulação em juízo ser um ato privativo da advocacia. Uma segunda exceção que eu gostaria de tratar com vocês é a exceção do microsistema dos juizados especiais. Os juizados especiais, com o intuito de aproximar o jurisdicionado da justiça, ele, em situações pontuais, em causas inferiores a 20 salários mínimos, ela permite, não obstante seja obrigatória ou mandatória, né? A constituição de advogado já em fase recursal, mas ela permite que especialmente na fase inicial dos processos, processos esses com valor de causa inferior a 20 salários, que advogados, que não necessariamente advogados tenham que atuar nesses casos, né? A ideia do legislador foi aproximar o jurisdicionado da justiça. Os juizados, eles têm uma organização, especialmente no Rio de Janeiro, de justiça de bairro. Então, praticamente cada bairro tem o seu juizado especial. E por conta disso, criou-se uma brecha legal para que o próprio autor pudesse, ou o próprio réu pudesse se defender, ou o próprio autor pudesse fazer a postulação em juízo diretamente, né? A meu ver, essa foi eu entendo a razão de ser dessa opção legislativa, mas eu não posso concordar, né? O que a experiência prática me traz é uma série de iniciais mal postas, mal colocadas, e até, de certo ponto, desnecessárias. Casos que, se fossem levados para análise de um advogado, talvez tivessem uma outra solução, acabam entupindo o Poder Judiciário. Mas essa foi a opção legislativa, principalmente da Lei 9.099, e, enfim, a gente compreende, mas não concorda. E de certa forma, eu vejo direta relação entre a sobrecarga de trabalho do Poder Judiciário a possibilidade de manejo de ação direta sem uma análise prévia por parte de um advogado sobre a viabilidade ou não daquela determinada postulação em juízo. Falando de consultoria, assessoria em ato privativo jurídico, como ato privativo da advocacia, a gente tem uma zona de interseção quando a gente especialmente fala de direito tributário, em que as Big Four lá, a KPMG,
Elas são empresas que prestam consultoria ampla e, e por ter um viés financeiro acabam, de certa forma, efetuando algum tipo de consultoria numa esfera jurídica. É difícil você também ali, num plano de contabilidade, é difícil você não se imiscuir numa esfera jurídica, né? Então, existe uma tensão muito grande, né? Especialmente na área consultiva e de assessoria, em que a gente vê a interferência de muitos contadores e de empresas de grande porte em atividades que são privativas da advocacia. A OAB faz um trabalho, a meu ver, repreensível na censura desse tipo de atividade, e o que a gente percebe é que cada vez mais essa postura proativa da OAB na coibição de consultorias e assessorias em assuntos multidisciplinares, mas que tangenciam o direito, tem surtido um efeito prático interessante de inclusão de advogados nesse tipo de situação e possibilitando que o olhar da advocacia seja colocado em prática e seja sinalizado quando da tomada de decisões empresariais após a contratação de trabalhos de consultoria ou de assessoria para determinadas decisões internas de empresas. Falei de contabilidade, falei de determinadas zonas de interseção. Os próprios advogados também, eles praticam atos, eles podem vir a praticar atos que possam ser considerados atos que transbordem ali a sua esfera, o seu limite de atuação, né? E aí eu queria tratar com os senhores da questão envolvendo a vedação do que a gente chama de venda casada, né? A vedação da divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade. Então, uma KPMG da vida, ela pode dizer, eu também presto serviço de advocacia, eu também presto serviço advocatício. Não, ela não pode. E em contrapartida, escritórios de advocacia ou advogados profissionais autônomos, eles não podem, em conjunto à atividade judicial, à atividade de advogado, eles não podem oferecer um plus que não seja dentro dos limites da atividade da advocacia. Então era muito comum advogados que têm atuação na área imobiliária que exercem atividade de corretagem ou de administração de imóveis. A OAB já se posicionou dessa forma e é absolutamente ilegal esse tipo de atividade. A mesma forma, escritórios de advocacia que prestam serviços de contabilidade. Então é uma via de mão dupla, né? Ao passo que a advocacia precisa proteger os limites da sua própria atuação, a medida reversa também é absolutamente indispensável. Os advogados eles não podem atuar em assuntos que não sejam eminentemente jurídicos, né? Um outro ponto que eu gostaria de abordar com os senhores é atos e contratos que constituem pessoas jurídicas, eles só podem ser levados a registro, ou seja, nas juntas comerciais, no registro geral de pessoas jurídicas. Esses contratos eles só terão validade quando chancelados, vistados por advogados. É importante que fique claro isso aos senhores,
Então, o contrato social de uma determinada empresa, se não tiver participação de um advogado, esse contrato social ele não pode ter publicidade e ele não poderá gerar os efeitos inerentes à publicidade desse contrato. Esse contrato ele é um contrato nulo, de pleno direito. Abordando com os senhores as características essenciais da advocacia. A advocacia, ela indispensavelmente, ela exige independência. O advogado ele não pode ter rabo preso com ninguém e a opinião dele não pode estar atrelada a resultado. Além da independência, bato na tecla aqui da função social. O advogado ele tem que ter a consciência da sua função social. Então, ele precisa sopesar os impactos que a sua atuação causarão na sociedade civil como um todo. Além disso, o advogado ele é indispensável, a despeito da gente já ter visto a questão do habeas corpus e dos juizados especiais, e além de indispensável, ele é inviolável, né? Os escritórios de advocacia eles não podem ser invadidos, não podem ser devassados sob pena da violação do princípio do sigilo que deve nortear a relação advogado-cliente. Né? Os advogados eles recebem informações e por isso que o dever de ética do advogado é muito intenso. Eles recebem informações com as quais eles têm que lidar, são informações que muitas vezes eles não concordam, informações que, por óbvio, eles não vão poder utilizar e eles têm o dever de censurar os seus clientes com relação a isso ou de direcioná-los no caminho correto, mas o fato é que essa relação é uma relação de sigilo. Então, os advogados eles não podem ser devassados a pretexto de obter informações de determinados clientes. Gostaria de, por fim, para a gente concluir essa segunda sessão, gostaria de trazer ao conhecimento dos senhores o artigo 8º, parágrafo 2º da Lei 8.906, que regula a atuação do advogado estrangeiro. Né? O artigo 8º dispõe o seguinte: o advogado estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. A atuação de advogados estrangeiros no Brasil, ela é uma atuação cerceada e delimitada a validação do diploma do advogado estrangeiro ou brasileiro que se formou fora do país junto à autoridade local, e ele só poderá atuar como advogado a partir do momento em que ele for reconhecido como tal pela Ordem dos Advogados do Brasil. Existe uma exceção que é a questão de consultoria de direito estrangeiro, mas isso é uma outra hipótese, até porque e aí ele não estaria advogando dentro da jurisdição brasileira. Bom, foi um prazer estar com vocês. A gente retorna na próxima semana com a sessão de número 3 e eu fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas que tenham surgido dessa sessão número 2. Um abraço e fiquem bem.